Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar a correção dos exercícios dados na última aula. Exercícios. Para resolver os exercícios abaixo, primeiramente, vamos transformar as frações em números decimais. 1. Calcule A. Menos 4/5 mais menos 1/2. O exercício fala que, primeiramente, vamos transformar as frações em números decimais. Como transformamos frações em números decimais? Divido o número que está em cima pelo número que está embaixo. Então, transformando 4/5 em número decimal, eu tenho 4 dividido por 5. 4 é menor que 5. Coloco 0, e aumento 0 aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? 8 vezes. 8 vezes o 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, menos 4/5 é a mesma coisa que menos 0,8. Mais, vamos deixar entre parênteses aqui para não esquecer disso. Abro parêntese e deixo o sinal de menos. E transformo agora 1/2 em número decimal. Divide o número de cima pelo número de baixo. 1 é menor que 2, então coloco 0, e aumento 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes o 2 é igual a 10. 10 menos o 10, 0. Então, o número decimal que representa 1/2 é igual a 0,5. Fecho parênteses, igual. Então, eu tenho menos 0,8 mais menos 0,8. Resolvendo agora, faço o jogo de sinal nesse pedacinho aqui. Então, isso vai ficar menos 0,8. E agora eu faço positivo com negativo, negativo, 0,5. Então, devo 0,8, devo 0,5, eu estou aumentando a minha dívida. Então, vamos fazer o rascunho aqui. Vírgula embaixo de vírgula. Somo isso. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 0, 1. Cai a vírgula. Então, como eu devo 0,8 e devo 0,5, eu somo a minha dívida. Então, eu continuo devendo 1,3. Essa é a resposta final. B. Menos 5/3 menos 3/4. Transformando isso em número decimal, eu tenho 5 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 5? Uma vez. Uma vezes o 3, 3. 5 menos o 3, 2. Quero continuar. Coloco a vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 6 vezes. 6 vezes o 3, 18. 20 menos o 18, 2. Tenho a vírgula, aumento 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 6 vezes. 6 vezes o 3, 18. 20 menos o 18, 2. E aí, eu caio em uma dízima periódica. Como isso é uma dízima periódica, eu faço uma aproximação do meu resultado. 1,6. Como eu sempre irei repetir o número 6, eu sei que ele está acima de 5. Então, eu faço a aproximação para o número seguinte, que é o 7. Então, eu vou falar que 5/3 sempre será aproximadamente 1,67. Substituo aqui, menos 1,67. Fecho parêntese e já faço o jogo de sinal aqui. Menos com menos, mais. Então, já coloco o sinal de mais. E acho o número decimal de 3/4. 3 dividido por 4. 0, aumento 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 30? 7 vezes. 7 vezes o 4, 28. 30 menos o 28, 2. Tenho a vírgula, só aumento 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5 vezes. 5 vezes o 4, 20. 20 menos o 20, 0. Então, o número decimal que representa a fração 3/4 é 0,75. Imagine que estamos mexendo com dinheiro. Então, eu estou devendo R$ 1,67, mas tenho 75 centavos para pagar. Então, eu estou fazendo uma conta de subtração aqui. Resolvendo o rascunho aqui do lado, 1,67 menos 0,75. 7 menos o 5, 2. 6 menos o 7, não tem como. Pede emprestado para o lado e aqui sobra 0. 7 para chegar no 16, 9. Vírgula embaixo de vírgula, 0 menos 0, 0. Então, menos 1,67 mais 0,75 é igual a 0,92 negativo, uma vez que a minha dívida é maior do que aquilo que eu estou pagando. Esse é o resultado final.
C. 3 quartos menos 0,25. No exercício anterior, transformamos 3 quartos em número decimal. Chegamos ao valor de 0,75. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, coloco 0,75 menos 0,25. Resolvendo o rascunho aqui do lado, 0,75 menos 0,25, vírgula embaixo de vírgula, resolvo. 5 menos o 5, 0. 7 menos o 2, 5, vírgula embaixo de vírgula, cai o 0. 0,75 menos 0,25 é igual a 0,50. Esse é o resultado final. D. Menos 7/15 mais 1 é igual. Transformando 7/15 em número decimal, faço 7 dividido por 15. 7 é menor que 15, coloco 0, aumento 0. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 70? 4 vezes. 4 vezes o 5, 20 sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 70 menos 60, 10. Tenho a vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 15 irá caber dentro do 100? 6 vezes. 6 vezes o 15, 90. 100 menos 90 é igual a 10. Tenho a vírgula, aumento 0. Novamente irá ser igual a 6. 6 vezes o 15, 90. E sobra 10. Sempre irá repetir o 6, 6, 6, 6, 6. Fazendo a aproximação, eu chego no valor de 0,467. Então, menos 7/15 será aproximadamente 0,467 negativo, mais o 1, que é igual. Se eu estou devendo 0,467 e tenho 1 inteiro para estar pagando isso, eu faço uma subtração. Eu tenho 1 inteiro. Eu vou tirar 0,467. Se eu não tenho nada aqui depois dessa casa, eu posso acrescentar vírgula, 0, 0 e 0. Esse 1 vai emprestar 1 aqui e aqui vai sobrar 0. Empresta 1 para o lado, aqui sobra 9. Empresta 1 aqui para o lado, sobra 9. 10 menos o 7, 3. 9 menos o 6, 3. 9 menos o 4, 5. Cai a vírgula, 0 menos o 0, 0. O resultado final fica sendo 0,533. 2. Registre os produtos de cada multiplicação. A. Menos 3 vezes 14 quintos. Se eu não tenho nada embaixo desse 3, eu imagino que eu tenho 1. E faço a multiplicação direta. 3 vezes o 14 é igual a 42. Negativo com positivo, negativo. 1 vezes o 5, 5. Resultado final, 42 quintos. B. 5,4 vezes menos 20. Resolvo aqui. 5,4 vezes o 20. Deixo o 0 para o lado de fora, porque ele não vai interferir na minha conta. E já coloco ele direto no meu resultado. Faço a multiplicação apenas com o 2. 2 vezes o 4, 8. 2 vezes o 5, 10. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Apenas uma, então conto uma casa aqui também. Resultado final, então, é igual a 108. Uma vez que se eu tenho 0 depois da vírgula, ele não precisa aparecer na minha resposta. C. 0,2 vezes 0,001. Vamos armar a conta aqui do lado. 0,001 vezes 0,2. Como eu expliquei na primeira aula de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. O que é o produto? É a multiplicação entre dois números. Então, tanto faz se eu colocar o 0,1 embaixo ou 0,2 em cima. O resultado vai ser o mesmo. Armei dessa forma para ficar mais fácil o meu cálculo. Então, para resolver qualquer multiplicação com vírgula, primeiramente eu esqueço que existe vírgula. Esqueço ela. Faço a multiplicação como eu sei fazer. Então, resolvendo, 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 0, 0. 2 vezes o 0, 0. 2 vezes o 0, 0. Mais 0 vezes o 1, 0. 0 vezes o 0, 0. 0 vezes o 0, 0. 0 vezes o 0, 0. Vamos somar tudo. 2 mais nada, 2. 0 mais 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais nada também é 0. Depois que eu fiz a minha multiplicação, eu vou contar quantas casas eu tenho depois de cada vírgula. Então, depois dessa vírgula, eu tenho 1, 2, 3 casas. Na parte de baixo, eu tenho apenas uma casa. O que eu faço agora? Somo o número de casas. 3 mais 1, 4. Isso significa o quê? Que eu vou andar 4 casas para dentro desse número. 1, 2, 3, 4. E vou colocar minha vírgula aqui.
Então, o resultado final é 0,0002. Esse é o meu resultado final. 3. Registre o cálculo das divisões abaixo e seus respectivos quocientes. A. 3/5 dividido por 3/4. Resolvendo uma divisão, eu multiplico esses números em cruz. 3 vezes o 4, 12. 5 vezes o 3, 15. Tenho como simplificar tanto em cima quanto embaixo por 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. 15 dividido por 3 é igual a 5. Resultado final, 4/5. B. Menos 65,72 dividido por menos 12,4. Esqueço os sinais por enquanto, resolvo apenas a divisão. 65,72 dividido por 12,4. Para resolver essa divisão, primeiramente eu tenho que igualar o número de casas. Se eu tenho duas casas decimais de um lado, eu também tenho que ter duas casas decimais do outro. Então eu acrescento um zero e corto as vírgulas. Então eu cheguei numa divisão de 6.572 dividido por 1.240. Quantas vezes 1.240 irá caber dentro de 6.572? 5 vezes. 5 vezes 0, 0. 5 vezes o 4, 20, sobe 2. 5 vezes o 2, 10, mais 2 que subiu, 12, vai 1. 5 vezes o 1, 5, mais 1, 6. 2 menos o 0, 0. 7 menos o 0, 7. 5 menos o 2, 3. 6 menos o 6, 0. Quero continuar, coloco a vírgula e aumento 0. Quantas vezes 1.240 irá caber dentro de 3.720? 3 vezes. 3 vezes 0, 0. 3 vezes o 4, 12, sobe 1. 3 vezes o 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes o 1, 3. Tirando tudo, 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0, 7 menos 7, 0, 3 menos 3, 0. Então, a divisão entre 65,72 por 12,4 é igual a 5,3. Feito a divisão, agora eu vou resolver o jogo de sinais. Eu tenho negativo com negativo, o resultado final será positivo. C, menos 5/6 dividido por menos 1/4. Novamente, esquece os sinais e faço a multiplicação em cruz. 5 vezes o 4, 20. 6 vezes o 1, 6. Negativo com negativo, positivo. Posso agora simplificar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por 2, porque ambos são números pares. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. 6 dividido por 2 é igual a 3. Resultado final, 10/3. D, 0,3 dividido por menos 0,2. Esqueço os sinais por enquanto e resolvo a minha divisão. 0,3 dividido por 0,2. Observo que os dois números decimais têm o mesmo número de casas, então eu posso cortar a vírgula e resolver a conta direta, que nada mais é do que 3 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Uma vez. Uma vezes o 2, 2. 3 menos o 2, sobra 1. Quero continuar. Coloco a vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. 5 vezes o 2, 10. 10 menos o 10, 0. Colocando o resultado na conta da D, ela é igual a 1,5. Resolvo agora a questão dos sinais. Se eu não tenho sinal na frente, eu tenho mais. Positivo com negativo, negativo. Então, o resultado final da D é menos 1,5. Exercício 4. O cervo do rabo branco, animal que habita a região de Minnesota, nos Estados Unidos, chega a saltar uma distância de 9 metros, o que corresponde a aproximadamente 4,5 vezes o seu tamanho. A. Qual é o comprimento aproximado do cervo do rabo branco? Eu tenho que esse animal, ele pula uma distância de 9 metros. Ele salta uma distância de 9 metros. O que corresponde a 4,5 vezes o seu tamanho. Então aqui nós temos uma conta de razão, onde a distância em que esse cervo salta será dividida por 4,5, que corresponde ao número de vezes do seu tamanho. Resolvendo essa divisão, 9 dividido por 4,5. Tenho que igualar o número de casas. Se tem uma casa decimal aqui desse lado também tem que ter. Corto, eu chego no valor de 90 dividido por 45. Quantas vezes o 45 cabe dentro do 90? 2 vezes. 2 vezes o 5, 10, sobe 1. 2 vezes o 4,
8 mais 1, 9. 90 menos 90, 0. Então, a razão de 9 por 4,5 é igual a 2 metros. Qual é o comprimento aproximado do cervo do rabo branco? O comprimento aproximado do cervo é de 2 metros. B. Se um adulto pudesse saltar a distância de 7,6 metros, correspondente a 4,5 vezes a sua altura, qual seria a altura desse adulto? Novamente, temos uma razão de 7,6 por 4,5. Vamos resolver essa divisão aqui do lado. 7,6 dividido por 4,5. Corto as duas vírgulas, eu tenho 76 dividido por 45. Quantas vezes o 45 cabe dentro do 76? Uma vez. 1 vezes 45, 45. 6 menos o 5, 1. 7 menos o 4, 3. Coloco a vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 45 cabe dentro do 310? 6 vezes. 6 vezes o 5, 30. Sobe 3. 6 vezes o 4, 24. 24 mais 3, 27. 310 menos 270 é igual a 40. Tenho a vírgula, só aumento 0. Quantas vezes o 45 cabe dentro do 400? 8 vezes. 8 vezes o 5, 40, sobe 4. 8 vezes o 4, 32. 32 mais 4, 36. 400 menos 360, sobra 40. Acrescento 0, vou continuar aqui. Vai dar 8 vezes. E aí sempre irá se repetir o 8 nesse número. Cair em uma dízima periódica. Então a razão aqui é de 1,6889. E não posso me esquecer que é aproximadamente. Qual seria a altura desse adulto? A altura desse adulto seria de aproximadamente 1,69 m, uma vez que eu já fiz a aproximação aqui desse número. 5. Marilu está viajando com seu carro de motor bicombustível. Ao parar no primeiro posto para abastecer seu veículo, ela ficou em dúvida se abastecia com gasolina ou etanol. O preço do litro da gasolina nesse posto era de R$ 3,89 e ainda tem mais um 9. Lembrando que os preços na bomba de combustível têm 3 casas decimais. E o litro do etanol, R$ 3,15, com um 9 na terceira casa decimal. A. Sabendo que o carro de Marilu percorre 12,5 km com 1 litro de gasolina e 10 km com 1 litro de etanol, quantos litros de cada combustível ela usaria para rodar 100 km? Então aqui eu tenho duas razões. Então eu tenho a primeira razão, que a gente quer saber de 100 km que ela irá rodar com 10 km por litro que o carro da Marilu faz com 1 litro de etanol. Isso aqui vai ser igual, corto os dois últimos zeros. Eu tenho o resultado de 10 litros. Agora, com gasolina, nós temos 100 km dividido por 12,5 km com 1 litro. Faço a divisão aqui no canto. 100 dividido por 12,5. Igual o número de casas e corto a vírgula. Eu fiquei com a divisão 1000 por 125. Quantas vezes o 125 cabe dentro do 1000? 8 vezes. 8 vezes o 5, 40. Sobe 4. 8 vezes o 2, 16. 16 mais 4, 20. Sobe 2. 8 vezes o 1, 8. Mais 2, 10. 1000 menos 1000, 0. Então o resultado entre a razão de 100 e 12,5 será de 8 litros. Então, como resposta, eu tenho que para o etanol, ele usará 10 litros para percorrer 100 km, enquanto para gasolina, Marilu utilizará 8 litros. B. Com qual combustível ela economizará mais abastecendo nesse posto? Justifique sua resposta. Então, utilizando como base a A, onde nós sabemos que ela usaria 10 litros de etanol ou 8 litros de gasolina para percorrer 100 km, vamos ver então qual é o gasto com combustível para percorrer os 100 km. Para achar o valor gasto com etanol, é só eu multiplicar o valor do etanol, que é R$ 3,15 e a terceira casa é 9, vezes 10 litros, que é o que ela utilizaria para percorrer 100 km.
E para a gasolina, o preço da gasolina, que é de R$ 3,89, e a terceira casa decimal também é 9, vezes 8, que é o número de litros que ela gastaria para percorrer 100 km. Resolvendo as contas, então. O zero, já posso cair ele direto aqui e faço a multiplicação com 1. 1 vezes 9, 1 vezes o 5, 1 vezes o 1, 1 vezes o 3. Vejo quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3. Coloco aqui embaixo também. 1, 2, 3. Faço a mesma coisa agora. Então aqui, com etanol, a Marilu ela irá gastar R$ 31,59. Já com a gasolina, 8 vezes o 9, 72. Sobe 7. 8 vezes o 9, 72. 72 mais 7, 79. Sobe 7. 8 vezes o 8, 64. 64 mais 7, 71. Sobe 7. 8 vezes o 3, 24. 24 mais 7, 31. Conto o número de casas decimais que eu tenho depois da vírgula, que são 3 casas. E coloco aqui embaixo também. 1, 2, 3. Então, nesse caso, com gasolina, a Marilu irá gastar aproximadamente R$ 31,19. A pergunta da B é a seguinte: com qual combustível ela economizará mais abastecendo nesse posto? Com etanol, ela gastaria R$ 31,59. Com a gasolina, R$ 31,19. Então, Marilu economizará mais abastecendo com gasolina. C. Em um segundo posto de combustível, o preço do litro da gasolina era de R$ 3,98, com a terceira casa sendo 5. E o litro de etanol era de R$ 3,07, com a terceira casa igual a 5. Se Marilu gastou R$ 159,40 para abastecer seu carro com 40 litros de combustível, ela fez a opção pelo combustível mais econômico? Justifique sua resposta. Primeiramente, eu tenho que descobrir qual foi o combustível que a Marilu abasteceu, se foi com gasolina ou se foi com etanol. Para fazer isso, eu tenho que pegar o valor que ela gastou com o combustível e dividir pelo número de litros que ela colocou no carro, que no caso aqui desse problema foi de 40 litros. Fazendo um rascunho aqui do lado, eu tenho 159,40 e vou dividir por 40. Como esse zero está por último na minha divisão, eu posso eliminar ele. Ele não precisa aparecer. Então, posso trabalhar apenas com 159,4. Mesmo assim, ainda tem que igualar o número de casas. Coloco uma vírgula e aumento um zero aqui. Feito isso, corto as duas vírgulas. Eu vou trabalhar apenas com 1.594 dividido por 400. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 1.594? 3 vezes. 3 vezes o 0, 0. 3 vezes o 0, 0. 3 vezes o 4, 12. 4 menos o 0, 4. 9 menos o 0, 9. 5 menos o 2, 3. 1 menos 1, 0. Quero continuar, coloco a vírgula e aumento o 0. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 3.940? 9 vezes. 9 vezes o 0, 0. 9 vezes o 0, 0. 9 vezes o 4, 36. 0 menos o 0, 0. 4 menos o 0, 4. 9 menos o 6, 3. 3 menos o 3, 0. Tenho a vírgula, só acrescento o 0. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 3.400? 8 vezes. 8 vezes o 0, 0. 8 vezes o 0, 0. 8 vezes o 4, 32. 0, 0. 4 menos 2, 2. 3 menos 3, 0. Quero continuar, aumento 0. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 2.000? 5 vezes. 5 vezes 400, 2.000. 2.000 menos 2.000, 0. Então, cheguei no valor do combustível de R$ 3,98, com a terceira casa sendo 5. Vamos colocar aqui, R$ 3,98, com a terceira casa sendo igual a 5. Esse valor é o valor da gasolina. Depois que definimos com qual combustível que a Marilu abasteceu o seu carro, vamos definir quantos quilômetros que ela consegue andar com esse combustível. Se ela tem 40 litros de gasolina no seu tanque, eu tenho que multiplicar pela quilometragem que o carro dela faz com gasolina, que é de 12,5 quilômetros por litro. Fazendo o rascunho, 12,5 vezes o 40 é igual. Cai o 0, 4 vezes o 5, 20, sobe 2. 4 vezes o 2, 8. Mais 2, 10, sobe 1. 4 vezes o 1, 4. Mais o 1, 5. Tem uma casa decimal, tem uma casa decimal.
Isso significa que o carro da Marilu, com 40 litros de gasolina, andará 500 quilômetros. Até aqui, o que definimos? Que com R$ 159,40 de gasolina, a Marilu consegue andar 500 quilômetros. Para responder a pergunta se ela fez a opção pelo combustível mais econômico, precisamos descobrir quanto ela gastaria com etanol para percorrer 500 quilômetros. Então a conta que eu tenho que fazer aqui agora é o quê? 500 quilômetros dividido pelo número de quilômetros que o carro da Marilu percorre com 1 litro de etanol, que no caso é 10. Se eu fizer 500 dividido por 10, eu chego no valor de 50 litros de etanol. Já que eu sei que ela precisaria de 50 litros de etanol para percorrer 500 quilômetros, eu só tenho que multiplicar esses 50 litros pelo valor do etanol nesse posto, que é de 3,075. Então, fazendo a conta, 3,075 vezes 50 litros, já coloco o zero embaixo, 5 vezes o 5, 25, sobe 2. 5 vezes o 7, 35. 35 mais 2, 37, sobe 3. 5 vezes o 0, 0. Mais 3, 3. 5 vezes o 3, 15. Tenho 3 casas decimais, coloco 3 casas decimais aqui também. Então, para percorrer os mesmos 500 quilômetros, a Marilu gastaria com etanol R$ 153,75 para percorrer 500 quilômetros. O valor que ela pagou pela gasolina foi de R$ 159,40. Então ela fez a opção pelo combustível mais econômico. Se ela fizesse a opção pelo etanol, ela gastaria menos do que com a gasolina e andaria o mesmo valor. Então a nossa resposta fica sendo não, pois para ter a mesma autonomia em quilômetros percorridos com etanol, ela gastaria menos. 6. Para encher um álbum de figurinhas, Karina contribuiu com 1/6 das figurinhas, enquanto Cristina contribuiu com 3/4 das figurinhas. Com a fração das figurinhas, as duas juntas contribuíram. Então, aqui nesse caso, como eu estou juntando as duas, eu tenho que fazer uma conta de mais. 1/6, que representa a Karina, mais 3/4, que representa a Cristina. E vou resolver isso aqui. Primeiramente, faço o MMC entre 6 e 4, os dois denominadores da minha fração. Os dois são números pares, começo a fazer por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Ainda posso dividir por 2. Copio 3, que não tenho o que fazer. 2 dividido por 2, 1. Agora eu faço por 3. 3 dividido por 3, 1. Copio 1 aqui também. Multiplico todos os números. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 3, 12. Isso significa que eu terei uma nova fração com denominador 12, mais outra fração com denominador 12, e o meu resultado também terá uma fração com denominador 12. Agora, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes o 1, 2. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes o 3, 9. Agora é só somar direto esses dois. 2 mais 9, 11. Então, com que fração das figurinhas as duas juntas contribuíram? Contribuíram com 11/12 do álbum. 7. Ana está lendo um livro. Em um dia, ela leu 1/4 do livro. E no dia seguinte, leu 1/6 do livro. Então, calcule a fração do livro que ela já leu. Então, aqui eu tenho que fazer 1/6 mais 1/4. Faço MMC entre 6 e 4. Começo por 2, porque os dois números são pares. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Por 2, copio 3. 2 dividido por 2, 1. Agora vai ser por 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Faço a multiplicação com todos os números. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 3, 12. Isso significa que eu vou ter uma fração com denominador 12, mais outra fração com denominador 12, igual a outra fração com denominador 12. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes o 1, 2. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes o 1, 3. Feito essa parte, é só eu somar agora. 2 mais 3, 5. Então, a fração que a Ana já leu foi de 5/12. B. A fração do livro que falta para ela terminar a leitura.
Meu livro, ele é um inteiro. Se ela já leu 5 dozeavos, eu vou retirar desse 1 inteiro 5 dozeavos. E eu vou obter a fração que falta para eu poder ler esse livro. Se eu não tenho nada embaixo desse número, eu tenho o número 1. MMC entre 12 e 1 é o próprio 12, eu nem preciso calcular aqui. Então, eu sei que eu vou ter uma nova fração com denominador 12 menos uma outra fração com denominador 12 igual a uma outra fração com denominador 12. Uso a mesma regra. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes o 1, 12. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes o 5, 5. Agora é só resolver. 12 menos o 5, 7. Então, a fração que falta para a Ana terminar de ler esse livro é 7 dozeavos. 8. Em um pacote há 4/5 de 1 kg de açúcar. Em outro pacote há 1/3. Quantos quilos de açúcar o primeiro pacote tem a mais que o segundo? Então temos que calcular quanto equivale 4/5 de 1 kg de açúcar e a mesma coisa com 1/3 de 1 kg de açúcar. Então faço 4/5 vezes 1 kg. Isso será igual, se eu não tenho nada embaixo desse 1, eu tenho o número 1. Faço a multiplicação direta. 4 vezes o 1, 4. 5 vezes o 1, 5. Faço a divisão. 4 dividido por 5. 0, aumento 0. 8 vezes o 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, isso aqui será igual a 0,8 kg de açúcar. Agora, temos que definir quanto é 1/3. Então, 1/3 de 1 kg de açúcar. Mesma situação. Se eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Faço a multiplicação direta. 1 vezes o 1, 1. 3 vezes o 1, 3. 1 dividido por 3, 0, aumento 0. 3 vezes, vai dar 9. Sobra 1. Aumento 0. 3 vezes, vai dar 9. Sobra 1. Cai em uma dízima periódica. Então, aqui é aproximadamente 0,333 quilogramas. Então, agora eu posso responder a minha questão, uma vez que a pergunta é quantos quilos de açúcar o primeiro pacote tem a mais que o segundo pacote. Então é só fazer a diferença. 0,8 menos 0,33. Fazendo rascunho, 0,8 menos 0,33. Acrescenta um 0 só para facilitar minha conta, empresta 1, sobra 7. 3 para chegar no 10, 7. 3 para chegar no 7, 4, aumento 0. Isso aqui será igual a 0,47. Quantos quilos de açúcar o primeiro pacote terá a mais que o segundo? Terá a mais 0,47 kg. 9. Observe a reta numérica abaixo e encontre o erro. Então, temos aqui uma reta numérica. Tenho o 0 e do lado direito números positivos, da esquerda números negativos. Qual é o único erro que tem nessa reta numérica? Esse sinal positivo aqui. Aqui seria um sinal de menos. Então, isso está errado. O correto aqui seria menos 2,5. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima e tchau!